Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Papo de Seguros com a Nogueira e Valadez. Queria agradecer nossos apoiadores, a Nogueira e Valadez e a Porto. Apresentar aqui nossos convidados, né? O Wilton Nogueira Filho, corretor de seguros, Marisol Valadez, corretora de seguros, e o Paulo. Paulo, queria que você falasse um pouquinho de você pra gente aí, contasse um pouco da sua história aí no ramo de seguros. Prazer estar com vocês, pessoal. É sempre bom, né, a gente falar de seguro, né? O papo de seguro é algo importante no nosso meio e levar as informações para as pessoas em casa é super importante. Bom, eu sou o Paulo Rocha, trabalho lá na Porto Seguro há 12 anos, sempre no departamento, né, de vida e previdência. E para nós é um prazer poder levar para as pessoas a informação sobre dois produtos que são fundamentais, né? O seguro de vida em si só e a previdência, porque ela tem o benefício muito além até de qualquer outro benefício que a gente tenha. Bom, sou o Paulo, trabalho na Porto há bastante tempo, pai do Augusto. Atendo uma região muito grande, representando a Porto, representando o seguro. E a gente vai falar bastante. Estou à disposição. Pode me perguntar o que vocês quiserem. Tem de uns malas também, né, Paulo? Olha, a gente pode começar a olhar dessa forma. Ô, Paulo, hoje nosso papo de seguros é sobre seguro viagem, né? O qual você veio destrinchar esse produto um pouco aí pra gente, né? Eu queria saber, Paulo, assim, a essência, né? O que é o seguro viagem e como ele funciona? Bom, um seguro viagem é uma proteção garantida, né, em algum lugar onde você não tem uma rede de proteção. Então, quando você procura um seguro viagem, o cliente está nos dizendo, você que está em casa, está dizendo para a gente que, olha, eu preciso de alguma ajuda se algo acontecer. A gente sabe que a principal cobertura são as despesas médicas, mas não são só elas, né? Eu costumo dizer que tem sempre uma linha do tempo até chegar na principal cobertura. Mas o seguro viagem é isso, é uma mão amiga em um lugar onde você foi passar umas férias ou foi trabalhar e por algum motivo, né, seja um acidente, uma enfermidade ou alguma coisa do gênero, você precisa de uma mão amiga. E nesse momento é que a seguradora entra, através sempre do corretor, né? Exato, quer dizer, você tira aqueles dias tão desejados, junta aquele dinheiro a vida inteira, né? Para poder Às fazer a vezes, sim. viagem dos sonhos, né? É tudo que você imagina de bom para você poder descansar, curtir sua família, conhecer lugares, né? Aproveitar e poder fazer algo que você sonhou a vida inteira e de repente tem um imprevisto. É importante olhar essa palavra, né? Eu sempre falo que o imprevisto nem sempre é tão imprevisto assim, não é verdade? É possível. Porque a gente nunca pensa que vai acontecer algo. Mas a gente tem casos, e a gente vai tratar aqui hoje, onde era impossível acontecer. Mas acontece. Até que aconteceu, né? Então o seguro viagem vem para isso. Eu acho que a melhor definição é isso. É uma mão amiga ali num lugar onde nem a língua às vezes você está acostumado a falar. Muitas vezes você não tem pessoas naquele lugar ali para te ajudar, um parente, um amigo que mora lá. E aí quem é seu melhor amigo? O seguro. Seguro né? viagem. Eu sempre acho que isso é uma boa definição. E não Seguro só viagem é seu melhor amigo. E não é só para situações difíceis, né? Hoje existem Não. coberturas dentro do seguro viagem que você pode aproveitar como benefício para aproveitar melhor a sua viagem, que é a cobertura do concierge. O Porto Viaje Bem, né? É muito legal isso, porque todo mundo acha que a natureza do seguro é ajudar você no momento ruim, né, que você está passando. De fato, isso acontece. Claro. É para isso que a gente existe, para te ajudar quando ninguém puder te ajudar. Mas tem uma cobertura que é o concierge, que é o Porto Viaje Bem. Então, se você, por exemplo, vai para Nova York, quer assistir Uma peça na peça na Broadway. Broadway, é um exemplo que a gente sempre dá. Porto, você adquiriu o seguro viagem, você já tem a cobertura vigente, né? Porto, eu tô querendo ver tal peça em tal lugar. Você pode providenciar para mim os ingressos? O ingresso vai estar te esperando no seu hotel. Você passa o seu cartão de crédito para a gente, nós vamos buscar o ingresso, né, comprar para você e você vai poder fazer isso. Então, é muito mais do que só um momento difícil. A natureza principal, sim. A finalidade principal é A o finalidade parar, né? é essa, Mas né? tem vários benefícios ali, né? E é o benefício que muitas vezes faz o diferencial, porque normalmente você em casa fala: ah, mas nunca aconteceu nada. Que bom, Que né? bom. Que é ótimo que não tenha acontecido nada. Então, use o que
é bom. É a parte do entretenimento ali que o seguro pode te dar, que é te ajudar no concierge. Porque muitas vezes você vai, só para não alongar muito nesse assunto, mas muitas vezes você vai e você não sabe o que está acontecendo lá naquele lugar, né? Então o concierge é isso, é te ajudar não só com um ingresso da Broadway, mas às vezes você quer assistir um jogo, quer a peça teatral, Agendar um restaurante. E Saber você o que sabe tem de legal na precisa. região, né, Paulo? Exato, você pode ligar lá e ficar horas conversando com o nosso concierge. Pode tiver ligar carente, sem pode problema. ligar. Se precisar de uns conselhos também, a Porto tá lá. Eu queria falar um pouco como a gente pode... Quais situações a gente pode contratar o seguro viagem, né? Ele é só para viagem internacional, ele é só para viagem nacional, tem um período mínimo que a pessoa precisa estar viajando, é para viagem de carro, de avião. Explica pra gente um pouquinho. Você pode viajar um dia ou um ano. E pode até estender na Porto isso. Então, a extensão existe. Bom, o seguro viagem ele vai conter todas as coberturas que você precisa, porque a gente imaginou o seguro viagem da Porto Seguro como algo que ele esteja presente em todas as esferas da sua vida. Então, a despesa médica tá lá, mas o extravio da bagagem também tá lá. O dano à bagagem tá lá. Até o seguro fiança. Se você for preso, não seja preso no estrangeiro. Bem importante para os amigos nossos. Exato. Né? Vocês lembram do Conhece caso? os nossos amigos. Vocês lembram do caso das malas, das moças que tiveram as malas Sim. trocadas aqui em Guarulhos e foram para lá? A gente não teve a informação, os jornais não falavam se elas tinham seguro viagem. Mas provavelmente, se tivessem, poderiam ter acionado. Porque alguém daria uma força para elas e não teria, né, talvez 40 dias para acontecer alguma coisa, e aí com repercussão nacional e tudo mais. Então essas coberturas ali, elas fazem com que o seguro esteja presente na sua vida em qualquer momento. Você perguntou mais coisas. Se é para viagem só nacional ou internacional, e se o meio de locomoção faz diferença. Se a pessoa, por exemplo, eu vou viajar, mas eu vou de ônibus, ela pode também contratar o seguro viagem? Boa pergunta, porque muitas vezes o cliente não lê, né? Principalmente quando se compra na internet, você não lê as condições. Por isso, o corretor de seguros, né? A viagem pode ser feita de ônibus regular. Você não pode fazer... Nós não vamos cobrir a excursão. Tem outro tipo de seguro para excursão. Mas se você pegar um ônibus, sei lá, de Porto Alegre, for descer lá em Belém, se for um ônibus de alguma aviação regularizada e tal, uma linha, nós damos cobertura para isso. Você pode também viajar de navio. Você pode também viajar de avião. Carro, moto. Então, pode ser feito. Tem algumas situações, por exemplo, que a gente tem que olhar porque, de repente, você vai usar moto na América do Sul. Opa, eu não tenho cobertura para lá, né? Dentro do outro país. Mas dentro do Brasil, sim. Então, você pode fazer viagens nacionais ou internacionais. A esmagadora maioria, é claro, é avião estrangeiro. Internacional. A gente não vai falar muito de preço aqui, mas assim, o custo de um seguro viagem nacional, a gente estava comentando nos bastidores aqui, é muito baixo. É irrisório. É irrisório. Então, automaticamente tinha que ter, assim, ser naturalmente contratado. Agora, as viagens internacionais, elas, muitas vezes, né, o cliente se preocupa com todo o roteiro, toda a viagem, com tudo que pode acontecer no sentido bom da coisa, né? Quando vai, quando volta, quem vai, a mala, não sei o quê. Mas ontem eu tive um caso assim. O seguro viagem não foi contratado e a viagem era hoje. Aí aquele desespero porque você não pensou naquilo. Então, a viagem internacional, o seguro viagem deve ser um dos pontos, né? Vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui, passaporte, seguro viagem. Pode ser o último da lista, mas não pode ser a última coisa contratada. Tem locais que até são obrigatórios, né, Paulo? A pessoa ter um seguro viagem para adentrar o país, né? É legal isso, porque durante a pandemia, muitos países disseram, você só entra aqui se você tiver um seguro viagem. Aí tinha o Chile com $15 mil, tinha... Os Estados Unidos também colocou isso, era $15 mil. Mas desde sempre existe um tratado, né? Desde sempre que a gente trabalha com seguro, existe o trabalho de Schengen. Tratado Isso. com um nome Schengen. difícil, né? Tratado com nome difícil, Schengen, isso mesmo. Schengen. Schengen, isso mesmo. É. E ele prevê, hoje falava disso com o corretor, ele prevê o quê? No mínimo, para você entrar na Europa, 30 mil euros de cobertura São médica. alguns países da Europa, né? São alguns. A grande maioria, mas ainda são alguns. Né? Então, se você tiver curiosidade, procura tratar de Tratado de Schengen. Schengen, isso mesmo. Escreve Schengen, mas se lê Schengen.
E aí você vai ter a lista de todos os países. Qual é a... Só interrompendo, ou melhor, não procura. Vai para a Europa? Faz seguro viagem. Pronto, não precisa Tá procurar. É resolvido. verdade. Inclusive, a hora que você coloca o destino, a ferramenta normalmente já ajuda a gente a enquadrar Já. o seguro viagem no que o O cliente, pra mínimo onde permitido para aquele país. Porque senão, se não tiver o seguro viagem, não entra. Não no país. entra. A gente não vai deixar você errar, né? A ferramenta Não tem como. é importante destacar isso, que o seu corretor de seguros ele não vai deixar você errar. Na verdade, ele não vai te vender errado. Por quê? O plano mínimo aberto, né, quando você coloca Europa, É 30 ou até mil. multidestino, você pode ir para outros lugares do Brasil, do mundo, mundo. mas vai passar pela Europa, o plano mínimo é 30 mil euros de cobertura médica e mais um caminhão de coberturas Sim. que você vai ter. Mas Europa é obrigatório. O restante do mundo, depois da pandemia, baixou essa regra. Agora, não é porque não é obrigatório, não é prudente, né? Então é muito prudente que você pense isso. Até porque na internet está cheio de posts no Facebook e no Instagram que são pessoas, né, postando, umas reclamando, outras, né, lamentando, dizendo que, olha, eu fui para os Estados Unidos e eu tive que usar, sei lá, uma ambulância, $2.500. E você vai ser atendido, não vai ter problema nenhum. Só que a conta chega. $2.500 a hoje, sei lá, arredondando a R$5 o dólar, você vai gastar muito dinheiro por um seguro que custaria, sei lá, R$400. Pense em você e não pagar a conta quando vier, né? Você esqueceu, Nem imagino o que pode não acontecer. recebi, É, não veio, nem esqueci imagino. de pagar a conta, resolvi voltar para os Estados Unidos. Não tem problema, eles vão deixar você entrar. No primeiro passo que você tiver dentro do saguão do aeroporto, já território americano, você simplesmente é preso e deportado. É mesmo. É verdade. Então não devam para os americanos. Não devam Isso é muito ruim. Deixa que a Porto paga para vocês. Então, a obrigatoriedade, hoje, alguns países da Europa. A gente faz seguro viagem para o mundo inteiro, né? As pessoas perguntam, mas para lá é obrigatório? É uma dica fácil, tá? Ou você vai ligar para o seu corretor aqui, né? Para Nogueira e Valadez e perguntar, que eu acho que é mais prudente. Ou você pode acessar o site da embaixada daquele país. E lá vai ter todas as informações que você precisa para adentrar aquele país. Desde o documento Documentação mais básico até as coisas mais importantes, assim, que não podem faltar. Isso tá lá. Mas normalmente eu também ajudo muitos corretores nisso. Vamos dar uma olhada? Porque às vezes o cliente chega para nós e ele não sabe o que precisa. Então esse trabalho da consultoria, porque parece ser um seguro muito fácil de vender e de comprar, na verdade. E de fato ele é muito fácil. O problema é que você vai perceber que normalmente as coberturas elas faltam ou sobram. Se sobrar, ótimo, né? Porque você não vai nem usar lá se não precisar. Agora, tem muitos lugares que falta cobertura. Se a gente pegar essa questão, quando o nosso cliente, eu pego muita concorrência, nosso cliente traz a concorrência para nós, e aí a gente analisa e mostra para ele o seguinte, fala, olha, eu não vou falar do meu por enquanto, eu só vou te falar que esse que estão te vendendo não é um seguro apto para lá. Aí nosso cliente fica em choque, porque assim, mas peraí, estão me oferecendo, como que não pode? Aí você explica do tratado, dos valores, de coisas que já aconteceram e não foram cobertas. Então tem uma série de situações onde parece ser uma coisa muito fácil de se vender e de se comprar, mas quando você vai para um site qualquer e joga lá, aparece um monte de coisa. E esse monte de coisa vai levar qualquer um a comprar o quê? Preço. Uma né? cobertura bastante interessante. Todo mundo questiona. Covid, Paulo. Covid. Assim, não são todos os seguros viagem que cobrem Covid. É o primeiro ponto. Uma porque, como alguns países não pedem, então a galera, agora que apaziguou bem essa questão da pandemia, não se tem muita procura, assim, ninguém me liga como ligava na pandemia. Tem cobertura para Covid? Porque o cliente quer. Sim, ficou bem... Marcada, né? Essa vivência que a gente teve, né? Essa época aí ficou... Nossa, bem... era uma coisa assim fantástica. O número de viagens diminuiu muito, a venda diminuiu muito, o nacional foi muito mais vendido durante 21 e 22, mas as viagens internacionais já voltaram a níveis pré-pandemia, inclusive. Mas, bom, o Covid tem cobertura. Nos nossos seguros, Porto Seguro tem. Só que você precisa ficar atento a uma coisa que eu estava falando para vocês também antes, né, da gente começar. Não é porque tem cobertura de Covid que você simplesmente contrata aquele seguro e acabou. Você tem que olhar o valor coberto.
É isso que é importante. Porque, vamos lá, a gente teve casos, como a gente atende uma região muito grande, e tem a Porto em si, que é nacional, a gente sabe dos casos e participa muitas vezes. Tem um caso em Atibaia, uma senhora, que ela contraiu o Covid nos Estados Unidos. Ela tinha uma cobertura de 100 mil dólares. Nós gastamos 80 mil dólares com ela. Para ela, né? Para o tratamento dela lá. Ela estava na casa de uma filha, então as outras coberturas de hotel, estadia e tal não precisou ser pago. Mas foram gastos 80 mil dólares. Vezes 5 é muito dinheiro. Então, é bom se preocupar não só com a cobertura, mas com o valor. Porque muitas seguradoras, assistências, porque tem uma diferença entre seguradora e assistência de viagem. Isso é muito diferente, é importante que você saiba disso. As seguradoras, e muitas colocam lá um valor separado para a Covid. Entendeu? Então, por exemplo, meu plano máximo hoje são 300 mil dólares para despesas médicas. Ele pode ser tanto para se você quebrar o braço, se você for internado com, sei lá, qualquer enfermidade ou com Covid. Então, o valor disponível lá está disponível para tudo. Tem Qualquer outras que enfermidade. colocam só uma porcentagem da É cobertura. percentual, isso. Só que isso impacta onde? No preço. Agora, imagine a E distância muitas do vezes produto não é claro, né, gasto, também isso na hora da contratação, Sim. né? É, Cobre porque o Covid? nosso- Cobre. Qual o valor de despesas? É tanto. E o cara acha que está coberto em 50 mil dólares, inclusive Covid, mas daí vai ver e não é. É porque quando a gente fala de seguro, existe uma máxima. Vocês são corretores de outros produtos, inclusive, vocês sabem. Seguro muito barato é sinônimo de falta de cobertura. Sim, Não sim. existe seguro. Você tem um seguro, um exemplo que eu dei no começo, né? Se tá O nosso muito barato, custava- você está participando do risco, né? O cliente está participando. O risco é do você. Exatamente, né? É O isso. risco é você, exatamente. Então, assim, você tem seguros que vão custar 20 mil reais, tem seguro que custa 5. Ótimo. Só que aí você tem que ir lá naquelas letrinhas que se chamam condições gerais. É ali, claro que você que vai estar na internet, você está sujeito a não ler aquilo. Por isso que o corretor de seguros é o especialista de produto, né? E a gente, Porto Seguro, só atua com o corretor nesse produto. Para nós, é só o corretor de seguro que tem a condição, né, a capacidade de vender esse produto para o nosso cliente. Mas quando você vai na internet, você digita seguro viagem, vai aparecer muita coisa. O problema não é aparecer muita coisa, o problema é O que está escolher, né? tá mascarado. Esse que é o problema, tá mascarado. Então, quando vem para nós, e as histórias bonitas acontecem, né? De tratamento e a pessoa se dá bem e tal. Mas tem casos que chega... lembra aquele caso que não contratou com a gente? Teve um problema e não cobriu tudo. E aí a conta chega. Porque assim, entre os 30 mil euros exigidos, por exemplo, pelo Tratado de Schengen e os 300 mil de cobertura do produto diamante da companhia, é uma distância muito grande, né? E não é à toa que isso acontece, né? Porque se a companhia deu a opção dessa cobertura mais estendida, como é um produto que é recente, inclusive, né, Paulo? Porque esse seguro mais top, eu acho que deve ter uns 2 anos para cá. 2 meses. É novo. Esse maior, 2 meses, Né? Então, é algo que não se existia. Então, quer dizer, a distância é muito grande. E se foi ofertado, é porque realmente tem demanda para isso. Porque já aconteceu. Sabe por que a gente lançou um produto diamante com 300 mil dólares de cobertura médica? Acho que muita gente que assiste a gente já deve ter comprado seguro viagem, comprado uma passagem com cartão de crédito. E o cartão de crédito, né? Todo mundo fala, me deu seguro viagem. É isso que se fala. O problema é que de fato existe, né? O cartão de crédito te dá um seguro viagem. Primeiro que nem todo mundo tem o Black, que é o cartão de fato que te dá. Segundo que tem um monte de coisas ali envolvidas. Por exemplo, você tem que ter comprado a passagem, a cobertura do seguro viagem do cartão de crédito é só para você. Só que a gente teve demanda de clientes e falou assim, poxa, tá bom, mas eu queria dar essa cobertura para minha família que vai junto. Então, eu queria que cada um também tivesse um valor elevado como eu. Aí a gente criou um plano para atender esse pessoal que deseja, porque a gente acha que as pessoas só querem o mais barato e nem sempre isso acontece. Nós temos casos, experiências, onde o cliente resolve contratar o mais caro. Não o mais caro, perdão, o de maior cobertura. Porque ele entende o risco que ele está vivendo. É muito louco isso, né? Porque a gente vive num mundo onde tudo é aperto para preço, né? Dá um desconto, dá mais barato e tal. E você vai para o seguro viagem, não é a mesma coisa.
alguns clientes vêm e falam assim, não, você não tem algo melhor para mim? Porque muita gente já oferece o basicão, o 30 mil euros de cobertura médica, que vai dar um X valor. Mas aí o cliente, olha como é importante a gente ouvir o cliente. Porque o cliente dá sinais pra gente e fala assim, não, isso pra mim não é bom. Tô achando eu preciso de pouco, mais. Né? E aí nós lançamos um plano maior. E olha, tem feito um sucesso. Porque é um plano que atende uma classe, uma demanda de um público que pode pagar, né? É importante dizer isso. E que gostaria de ser mais bem assistido. É meio que um produto premium, né? É um produto premium, mas também premium, dá né? para todo mundo contratar. Mas- Não é algo que só pessoas muito endinheiradas e tal. Qualquer um pode Não, comprar. sim. Mas ele entrega o que promete. Eu acho que, olhando por uma outra ótica, eu acho que quem gosta bastante de viajar e entende da necessidade de ter um seguro viagem e o receio de estar num lugar que você totalmente desconhece, é de se avaliar bastante. Você paga uma passagem, sei lá, para os Estados Unidos ou para um outro lugar qualquer, você paga lá os seus 5, 10 mil reais, às vezes, você vai pensar em fazer um negócio bom, porque você já está pagando uma viagem cara, que você, sei lá quanto tempo que você vai... E qual o preço dessa Né? tranquilidade, né? Aí a Não pessoa tem, fala, eu nunca não usei, eu faço, mas eu nunca usei o seguro viagem, né? Será que todo dia que você tá tranquilo, passeando ou trabalhando, você não tá usando, né? Você Deixa eu não quer contar ter uma problema, né? coisa. Eu acho que é legal a gente fazer uma linha do tempo. Eu comecei falando que a principal cobertura é a despesa médica. E ela é, né? Inclusive é a que mais pode causar problemas para o segurado. Pode destruir a viagem. Só que não é a primeira cobertura a ser usada. Então, quando você que está em casa, ou a gente que está pensando em atender o nosso cliente, a gente tem que fazer uma linha do tempo. Então, vamos lá. A principal cobertura é a despesa médica. Isso é inegável. Mas qual é a primeira cobertura que um segurado pode usar depois que ele contrata o seguro viagem e ainda não viajou? O cancelamento da viagem. Por razões médicas, falta de um parente de primeiro grau ou ele mesmo está doente. Beleza. Se ele quiser, o que a gente vai fazer no cancelamento? Ele vai ter multas, vai ter problemas com a companhia aérea e vai perder dinheiro. Então ele mostra pra gente o que aconteceu, o prejuízo que ele teve, e a gente tem a cobertura para isso. É um valor contratado. Mas ok, esse cliente não cancelou a viagem, ele foi viajar. Olha que legal. A primeira coisa que pode acontecer quando você chega lá Perda da bagagem. é a sua mala não chegar, não é? Se já aconteceu com você em casa, é natural. Aliás, não deveria ser. Mas acontece. Mas eu vou acontece. contar um caso daqui a pouco. Beleza. A mala chegou, mas seria a segunda cobertura utilizada. As pessoas não perguntam isso para nós. Quais coberturas tem? Tem isso, tem aquilo. Todo mundo vai. Quando vai, na despesa médica. Mas ótimo, a mala chegou. Se a mala não chegou, extravio de bagagem, cobertura para isso. Você vai lá na companhia aérea, reclama, faz o PIR, que é uma sigla em inglês para perda de bagagem. Eles vão procurar. Se eles não acharem, eles te pagam. E a gente paga também. Mas a bagagem chegou. Se a bagagem chegou, ela pode ter chegado como? Danificada. Então a gente tem uma cobertura de danos à bagagem. Mas não danificou, desembarcou, foi pro hotel. Aí a cobertura de despesa médica vai estar disponível 100%. Já estava antes, mas é a cobertura em si que você vai usar muito. Que a gente deseja que você não use, mas é o que você pode usar, que é o de maior valor. Retornou você pode... Bom, se você tiver um problema de saúde lá, linha do tempo. Nós vamos manter você lá por razões médicas. Então eu te continuo pagando o hotel Consegue estender, de né? 5 a 10 dias. Exato. Se você estiver internado, então, você vai estar usando despesa médica. Mas se você puder ficar no hotel, você vai poder ficar no mesmo hotel ou um hotel que a gente tenha lá. A gente tem um valor para isso. Então depende do plano contratado. Você vê que tudo gira em torno do plano contratado. Eu posso ter mais verba ou menos verba dependendo do plano que você contratou. E a gente tem... Você vê que a gente consegue cobrir a viagem toda. Mas se quem está em casa e o cliente que vai comprar da gente vier com uma ideia dessa, ele vai fazer o seguro com maior cobertura. Porque aí ele entende que é uma linha do tempo. Ninguém imagina que a bagagem não vai chegar. Tive um caso de um médico, ele teve azar, na verdade, porque aconteceu tudo muito... Foi muito difícil para ele. Foi fazer um congresso no Canadá. Não vou falar empresa aérea. A empresa aérea levou ele até lá. A bagagem não chegou. Médico
algo, né, foi de médico mesmo, né? Então com as roupas brancas e tal, equipamentos, e não chegou. Ligaram pra gente e tal, a gente ajudou lá. A companhia aérea começou a procurar a bagagem. Passaram-se 7 dias. A companhia aérea não achou a bagagem. Aí pagou um valor pra ele, ele comprou roupas lá. Na volta, ele também teve que comprar a mala, né? Na volta, o que aconteceu? Sumiu de novo a bagagem. Não, a bagagem foi danificada. A mala nova que ele comprou foi danificada. Então ele falou, nossa, essa viagem pra gente foi um caos, não sei o quê, então ainda bem que fiz o seguro. Realmente, ainda bem, porque tudo isso teve cobertura, né? Imagina se ele não tivesse feito. Porque o Canadá não exige que você tenha o seguro. Então exige, mas é prudente. Né? É prudente que você tenha. Então essa linha do tempo eu gosto sempre de explicar, porque quando você coloca ela, né, em primeiro plano, você vai falar assim, não é verdade isso que ele está falando? Né? E quando a gente aprende isso? Na vivência. Em todo dia você fala assim, não, peraí. Todo mundo se preocupando com despesa médica, mas eu preciso mostrar para as pessoas o que vem antes disso. Né? E tem cobertura também de morte, invalidez, tem várias coberturas. E de repente, essa permanência, você não está internado, você está sendo tratado dentro do próprio hotel, mas você tem que tomar medicação. Tem reembolso de medicação. Sim, você fisioterapia. Você foi, de repente, praticar um esporte ou foi comer alguma coisa, seu dente quebrou. Tem. Isso é o que mais acontece. E aí eu quero fazer um direto. parênteses. Gente, é assim. Falando também de valor, né? Porque você encontra seguro viagem tudo quanto é preço. E não, a questão aqui não é preço, mas a questão é cobertura. Você vai perceber nos seguros viagem que Covid é diferente no valor e despesas odontológicas também. Aí eu fico pensando, caramba, cara, mas se o cara tem que fazer 2 canais porque aconteceu um problema lá, ou, sei lá, usa algum tipo de... De prótese? Tudo. Quebrou? A gente não... a ideia é assim, eu não sei quanto custa lá. Então eu preciso ter dinheiro. Porque o meu cartão de crédito provavelmente não tem o saldo que eu precise, né? E eu não sei o que vai acontecer, então também não sei quanto eu poderia gastar. O conjunto de coisas que envolve o seguro viagem, que é o que pode acontecer, nos credencia, inclusive, para falar assim, gente, é o seguro mais necessário. Tirou o passaporte? É super importante, não é? Alguns países não exigem mais, mas você tem que ter passaporte. Alguns pedem visto, outros não. Então a terceira coisa é passaporte, visto, seguro viagem. É essa a linha. Fora isso, você tá deixando o imprevisto, né, acontecer. Um fato. Virar um exatamente. fato. A gente tem demandas também, né, Paulo, de pessoas que vão fazer intercâmbio, né? E aí a gente, fala, vai contratar por 6 meses, deve ficar muito caro, mas é um custo irrisório comparado com um plano de saúde, por exemplo, aqui no Brasil, né? E a pessoa consegue ter esse amparo fora do país, né? O que você tem que pensar é que sempre que você está no estrangeiro, você pensa aqui, antes de comprar, com a cabeça em real. Só que você tem que converter para moeda. E aí a gente tem operações de seguro viagem que rodam aí, atrás de leads, né? Então, o segurado tá no país inteiro, entra na internet, clica lá na propaganda e gera um lead para que alguém entre em contato. Quando a gente... E aí é uma venda mesmo, processo de venda, convencimento e tal, necessidade, demanda, tudo mais. E a gente estava um dia conversando sobre... Cara, como é que a gente pode mostrar para o cliente que é barato? Aí, cara, vamos converter. Então o seguro custa R$1.000. Aqui no Brasil. Mas a moeda, a cobertura não... Despesa médica, vai, de novo. A cobertura não está em euro? Então vamos converter em euro para ver quanto que dá? Converte os R$1.000 em euro. Sei lá, vou chutar. De R$1.000 dá 300 euros. Deve ser isso. Nem isso, Acho que é uns 200. 200. Agora pega esses 200 euros e divide pelo período da viagem. 10 dias. Vai dar 20 euros por dia. O que dá para fazer com 20 euros lá? Eu tomo um café. Entendeu? Quando você divide por dias, fica irrisório mesmo. A média de viagem, média de período de viagem, está entre 15 e 30 dias. Você falou do intercâmbio, a gente tem planos para intercâmbio que chamam-se planos de longa permanência. Esse plano de longa permanência, ele é até mais apurado. Ele tem as mesmas coberturas. Em relação à cobertura, o nome da cobertura é igual. Mesmo. O que muda é valor. Então eu, Porto Seguro, a gente faz na Porto, já quando você coloca lá viagens acima de 120 dias, naturalmente eu já te dou os planos de longa permanência. E esse plano de longa permanência nunca vai te dar $15.000 de cobertura. Ele vai partir de 50 mil. Então 50, 100, 300, 50, 100, 150, 300. E aí muita gente fala assim, não, mas é que eu tenho um com $10.000.
Cara, de verdade. Se Você o não cara tem vai nada. ficar 6 meses e tiver Você um não tem problema, nada. já, Então, assim, já a não gente- tá coberto o Não resto tem. É que a do gente tempo, tá né? partindo de uma coisa assim. Quanto você gasta na viagem? Quanto você tá gastando na sua viagem? O seguro viagem é muito pouco. Quanto custa uma viagem de 4 pessoas pra Disney? Uns 40 mil? Ah, Por aí? acho. Seguro viagem pra essa pessoa, pra essa família não vai custar R$800. Para todos. Cada um com a sua cobertura, mas todos não custaria isso. Então, converte em dólar, no caso da Disney, divide pelo período da viagem. É muito barato. É muito barato. Mas essa conta, só o corretor vai fazer para você. O site que você compra não vai fazer. Entendeu? Ele vai apresentar as opções e se você acabar E eu- optando pelo preço, você acaba contratando errado. E você sabe de uma coisa, uma crítica que eu faço aos sites às vezes, porque a gente tem muito acesso, olha muito, a gente precisa conhecer tudo, né? A gente precisa conhecer a nossa empresa, mas também precisa conhecer quem compete com a gente. Os sites, eles mostram uma coisa que eu acho que... Bom, sem juízo de valor. Mas o site, ele mostra custo-benefício, em vez de menor preço. Pode perceber. Pega um site de venda de seguro viagem, ele nunca vai te mostrar o menor preço, que é o nome que se dá para seguro barato. Ele vai te dar custo-benefício. Então, isso leva o nosso cliente que está contratando sozinho, às vezes num sábado à noite, lá na casa dele, com a esposa e os filhos, porque estão sonhando com a viagem, e é assim, a gente planeja em família, para quem vai em família, você olha aquilo e fala assim, cara, ele está dizendo que esse aqui é bom e o preço é legal. Custo, benefício. Quando não é, né? Quando tem alguma coisa faltando. E aí, simplesmente, ele contrata uma coisa que ele não usa. Se ele não usar, foi vantagem. Agora, na primeira utilização, pode doer. Entendeu? Pode doer. No bolso, inclusive. Né? Ô, Marisol, queria falar agora um pouquinho de uns cases aí, queria que você contasse alguns casos onde algum cliente já precisou e foi atendido pelo seguro viagem. Nossa, a gente teve bastante casos. Acho que os dois mais. Eu tenho dois marcantes. Um mais antigo, que eu acho que foi um que a gente sempre usou como case, que foi um casal que ficou 30 dias viajando pela Europa e na Indonésia, foram terminar os últimos dias das suas viagens, da sua viagem, e o rapaz que estava viajando, ele teve uma crise de apendicite na Indonésia, num lugar assim, literalmente, numa ilha longe, remoto, né? num lugar nada com lugar nenhum. Realmente foi algo que foi surpreendente. Ele fez a cirurgia lá, tudo por conta do seguro. E o mais importante, quando a gente vende hoje seguro viagem, é a gente comentar que o melhor corretor de seguros naquele momento é a Central 24 Horas, que ele tem ali na carteirinha, porque é ele que vai te dar ali o direcionamento onde você deve ir, porque você não vai ter um reembolso de algo que você venha precisar sem a companhia ter noção. Então, ela te direciona, ela só vai te reembolsar caso ela te oriente que não tem quem te atenda, né? É o que o Paulo tava falando, né? De ser o amigo É nessa o- hora, é né? o- Porque é o que nem esse corretor caso da amigo. Indonésia. O cara tá doente, precisa de hospital, não sei o quê. Ele vai falar Barraça lá, acho que é Barraça que se fala Eu na não sei. Indonésia, para A poder... língua. Imagina, você não consegue nem procurar o E, atendimento médico, óbvio, né? E a central em português, tudo. A esposa do casal me ligou, né, desesperada, que ela, a princípio, tinha passado numa consulta médica e era apenas uma infecção, mas não tinha certeza absoluta. Ela pagou, por favor, não pague mais nada. Pega o telefone que está na carteirinha. Ela, até esqueci que tinha seguro viagem. Olha que coisa. Eu não sabia que o seguro iria cobrir também isso. Eu falei assim, não, liga para o seguro e o seguro vai te orientando. E a gente, obviamente, vai assessorando o próximo passo e tudo mais. Mas a Central 24 Horas foi a que deu todo o suporte para fazer esse processo. Ainda ficaram mais 10 dias prorrogando a viagem, reagendamento de passagem e tudo mais. Foi bem bacana. E, recentemente, é a coisa de um mês atrás, um mês e meio, Por aí. um mês, né, mais ou menos, nós tivemos uma mãe com 3 filhas, né, que teve a sua viagem dos sonhos, levar as suas filhas para que as 4 pudessem fazer uma viagem pela Europa, foram para a Itália, e dias depois da chegada, a mãe, ela
teve uma pneumonia, ficou internada aí por quase 10 dias, né? O seguro viagem amparou todo esse atendimento, né? E inclusive com todo o que foi necessário aí para a família ser atendida. Então, assim, são situações que é o que a gente estava falando, né? A viagem dos sonhos, né? O desespero bate, né? Bate. Desespero. E assim, ela se torna um pouco menos difícil, né? Porque assim, vai ser difícil, porque você tem alguém ali da sua família, ou um ente querido que está precisando do amparo, mas isso fica menos traumático, né? Eu consigo resumir isso. Essa última parte que você falou é assim, lá no seguro, o que eu imagino, né? Que é a nossa função. A nossa função é reduzir ao mínimo o prejuízo financeiro que alguém tem. Sem dúvida. E aí, o que sobra às vezes? Às vezes sobra o prejuízo emocional. Poxa, a viagem foi acabada por algum motivo e tal. Tá bom. Então, assim, no emocional não vamos conseguir, infelizmente, Não tem retratar. Mas se prejuízo financeiro eu consigo diminuir, boa, vamos fazer então. Por isso que o seguro existe. E outra coisa legal que você falou, e aí eu vou reforçar. Quem contrata o seguro viagem tem que pensar sempre se a seguradora que você contrata tem assistência no mundo inteiro, e aí a gente tem cases de sucesso em muitos lugares do mundo, mas nem todo lugar eu vou estar. Isso é uma realidade. Aí entra uma coisa que muitas seguradoras não têm: reembolso. Quando você tem reembolso e assistência, no começo ela esqueceu do seguro, não foi? E ela pagou. O que eu vou fazer? Reembolsar esta parte, que ela já gastou. Se você esquece do seguro ou está num lugar, numa situação muito dramática, nem me liga. Vai lá, paga e resolve o problema. Não precisa me avisar antes. Ampara, né? Não precisa me avisar. Eu, o Porto Seguro. Agora, se você consegue ligar, tem até telemedicina. Eu consigo, por exemplo, falar assim, tudo bem. Um dia eu estava indo embora e um corretor me ligou e falou assim, cara, olha, a gente está com um problema. A mulher acabou de descer do avião, ela está no aeroporto, em Portugal, e ela precisa de um atendimento rápido porque ela comeu alguma coisa no voo e teve uma alergia. Aí eu liguei na nossa central e falei, olha, o contato é assim, assim, assado, o pessoal ligou para ela. Como não dava tempo de mandar para lugar nenhum, nós fizemos a telemedicina. Então a gente proporcionou no primeiro momento, ligamos para ela via telemedicina e atendemos. Na telemedicina eu posso até mandar a receita. No próprio aeroporto comprou-se o remédio e ela melhorou. Nossa, no aeroporto. muito Desceu legal. do avião. Foi incrível aquilo. Foi muito rápido. Então, se vocês têm a possibilidade de reembolso, isso também difere muito de mercado. Porque quando você compra num site, esquece... não comprei com corretor. Cara, muito provavelmente você comprou um produto que é barato porque não tem reembolso. Né? É só assistência. Quando eu mantenho alguém lá. E duvido que lá nos confins da China exista uma assistência 24 horas esperando você. Porque tem brasileiro no mundo inteiro, né? Qualquer lugar do mundo tem brasileiro. Então, se eu não tenho assistência... Não dá para você saber aonde tem assistência. Se você ligar lá para Porto, comprei seguro viagem. Tô indo para, sei lá, para Patagônia. Bom, Patagônia não vai ter nada mesmo, né? É só gelo e pinguim, né? Tem assistência lá? Não. Mas tem lá alguma coisa. Tem reembolso. Paga e a gente... Isso é legal. Totalmente Mas isso é diferente. muito importante. Mas isso é importante a gente deixar claro que sempre orientação da central. Porque assim... Sempre que possível fazer contato com a central. Porque o que né? acontece? Para a gente não correr o risco, né? Porque hoje nós estamos tratando de um produto, mas hoje em dia... existem formas de você saber que você estava ou não numa dificuldade, mas antigamente isso não existia, né? Então, assim, antigamente o reembolso nem sempre foi reembolso, Nem sempre foi reembolso, né? Que nesse caso dessa consulta na Indonésia, na época não se falava em reembolso, né? Hoje se fala em reembolso, sim, Muito mas bacana. é importante o quê? Pega a orientação. Sim. Pega uma ligação da central Que é o e caso peça mesmo, que a central... Liga pro pessoal. Que a central ela vai te direcionar. Olha, aqui nós não temos atendimento, então você pode pegar até determinados valores e vão te dar toda a orientação e suporte. suporte. É que quando né? você está nessa situação, você está
Por Mas exemplo, um só uma apendicite, conversa. um acidente, alguma coisa, você tá numa situação terrível. E você poder falar com alguém em português, poder pedir ajuda pra alguém em português, às vezes já faz total diferença, né? Nesses lugares que, pô, são idiomas que você não Às não vezes tem você como não faz nem conversar. ideia. Para você ter uma, para você É ter uma ideia, nesse complicado. caso da Indonésia, o médico que estava dando assistência, ele não sabia inglês. Olha a Muito situação. difícil, né? Por sorte, a esposa do rapaz, ela tinha uma fluência muito grande em inglês. E arrumaram um intérprete para o médico e ela redigiu a carta em inglês para poder encaminhar a conversação com quem estava dando... Incrível. Era uma coisa assim absurda. Olha como tudo isso modernizou e melhorou, né? Sabe uma coisa que acho que é importante a gente falar? Dos esportes, né? Ah, sim, eu acho Não é? legal, pô. A gente comentar essa parte aí de que as pessoas vão praticar algum tipo de esporte, viajar e às vezes contratam um seguro e esse seguro não ampara aquele esporte que a pessoa estava praticando. Né? Tem umas... muita gente procura... Meu telefone toca muito para seguro viagem. É impressionante como aumentou assim de uma maneira exponencial. E a grande pergunta é... A primeira pergunta é... A Porto faz seguro viagem para, sei lá, Alemanha? Faz. A segunda pergunta é... e cobre esporte? Sim, a gente cobre. Quando que a gente tem que ser... Normalmente eu devolvo a pergunta e falo assim, mas a viagem é a lazer ou a viagem é para a prática do esporte ou um campeonato, enfim. A partir dessas respostas é que a gente vai determinar. Então, por exemplo, eu tenho uma perguntinha no cálculo, que vocês sabem bem como é. Hoje teve um caso que falou assim, olha, o cliente vai para um campeonato de judô. Não tenho nem dúvidas. Clica no botãozinho, vai aparecer o plano disponível. Chama-se Plano Aventura. Aventura. Mas teve outros casos que a pessoa me liga assim, olha, ela acha que vai surfar. Ela acha Que vai fazer uma esquiar. tirolesa. Ela acha que vai esquiar. Então, quando eu acho, não é algo... Eu não tenho como precisar se vou ou não. Então, você pode até colocar em qualquer plano, vou fazer uma aventura. Se o cliente achar que ele deve contratar, ok. Mas não é necessário. Por exemplo, o esporte de neve ele é muito emblemático. Porque todo mundo que fala que vai para Bariloche, vai esquiar, clica no botãozinho da aventura, do esporte. E não é necessário. A Porto cobre esportes de neve sem que você tenha que informar que é uma aventura. Você não é um profissional do esqui. Não é, É a isso, atividade esse é fim da viagem, né? Exatamente. Atividade fim e o profissional, semi-profissional, campeonato. É um lazer como outros. Porque muitas vezes choveu. Você vai pular do bungee jump? Talvez não. Choveu, a onda tá lá a 60 metros de altura lá. Você vai surfar? Não vai. Então, a viagem de lazer, ela permite ou não que você faça. Então, a nossa orientação é, eu quero colocar isso. Tá bom, aperta o botãozinho lá, mesmo que não vá, o cliente quer, o cliente é soberano. Mas a orientação é, se for uma prática de esporte, para campeonato e tal, aí sim. Do contrário, recreativo não faz sentido colocar. Estou indo fazer uma caminhada ou pedalar em Santiago de Compostela, por exemplo. Eu sou apenas uma... Peregrina. Peregrina. Uma peregrina. Mas isso é atividade fim. Então eu tô indo para isso. Entendeu? Então eu posso estar... tô indo... a gente fez um seguro desse. E aí me ligaram. Eu acho que não precisa. Mas você acha que precisa? Porque ele vai andar 800 quilômetros. A pergunta foi, ele está indo para isso? Sim, ele está indo para isso. Foram 19 dias. Então, não tenha dúvidas. Informe que é esporte. Agora, se você não sabe se vai praticar, se não está indo para a prática do esporte, não vejo sentido. E se você praticar e não informou, mas era um lazer, não tem por que a gente não cobrir. Não tem necessidade de toda vez você colocar. Porque senão você vai limitar muitos planos por algo que não é necessário. Então, para resumir, é esporte, é profissional ou semi-profissional, ou atividade fim é essa, Santiago de Compostela é um bom exemplo, então você informa. Num outros casos, não tem necessidade. Tá? Aí também a importância de contratar com o corretor de seguros, como você bem falou, e o seguro... como que eu posso dizer? Um seguro que não sejam esses
mais baratos, porque aí vai cair nessas pegadinhas. Ah, não, mas você estava fazendo esporte e não tem cobertura. Então, o seguro bem contratado e com uma boa seguradora não vai ter esse tipo de pegadinha. A gente não vai deixar isso acontecer. Você tem um problema, né? Vou fazer uma alusão. Você tem um problema aí na vida. Você vai ligar para quem? Pro seu pai e pra sua mãe. Não é isso? Se eles estiverem, né, entre nós. Ou vai ligar para alguém muito próximo. Não é isso? Exato. O seguro viagem é a mesma coisa. Você tem um problema. Quando você contrata com o corretor, você tem duas possibilidades. Ou você liga para a central, ou você liga para o seu corretor, que são os melhores amigos do cliente na viagem. Se você está viajando, você vai ligar para o seu pai. O que ele vai fazer por você? Nada, ele vai ligar para nós. Então, a necessidade de frisar muito bem isso. A figura do corretor de seguros como representante do segurado dentro da seguradora é fundamental. Então, num seguro viagem, num seguro de carro, você tem a assistência 24 horas que você pode ligar e você tem o corretor de seguro que você pode ligar. Num viagem que você está a muitos 1000 quilômetros longe de casa, você tem mais uma pessoa para ligar. Além da central, você liga o corretor. Claro que, mas tem o fuso horário, não sei o quê. O corretor de seguro sempre está disponível. Estou errado? Não, com certeza não estou errado. O corretor de Com seguros, certeza não. Está pronto para atender. o corretor de seguros sempre está para atender. Por isso que a gente comemorou há pouco tempo o dia do corretor e a gente comemora sempre porque nós não seremos nada sem os corretores de seguro. A verdade é que o mercado de seguros ele não tem capacidade de se desenvolver sozinho se não tiver esse canal de distribuição que é muito forte, né? E a gente se relaciona muito bem com o corretor, né? Por isso que a gente está aqui hoje também, né? Bacana, Paulo. Bom, pessoal, é isso aí. Encerrando aí mais um Papo de Seguros. Sou Marcelo Nogueira. Queria agradecer vocês, agradecer ao Paulo, ao Wilton, a Marisol. Pedir que vocês compartilhem, deixem um like para fortalecer cada vez mais o nosso projeto. Obrigado. Obrigada, gente. Não esqueça do joinha aí. Tchau. Tchau, tchau.